Se vivemos o suficiente, cada um de nós enfrentará momentos na vida em que tudo parece definitivo. O diagnóstico foi dado, a porta foi fechada, o relacionamento está quebrado, a oportunidade se foi, o erro foi cometido. E nesses momentos parece que a sentença já foi escrita, como se o veredicto já tivesse sido declarado e a história já tivesse terminado. No entanto, apenas 2 palavras podem intervir e mudar tudo. Mas Deus... Essas 2 palavras são algumas das mais poderosas de toda a Escritura. Ouso dizer que essas 2 palavras são algumas das mais poderosas de toda a eternidade. Elas interrompem o desespero, elas anulam conclusões, elas reescrevem finais. Essas 2 palavras realmente se colocam entre o que foi e o que será. Essas 2 palavras são a declaração do céu, de que não importa o quão escuro pareça, não importa o quão final pareça, não importa o quão impossível seja, Deus ainda tem a palavra final. Agora comecemos em um lugar que muitos de nós conhecemos bem, sentindo-nos presos no que fizemos e no que passamos ou no que foi feito conosco. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5 diz: E a vós vivificados, quando estáveis mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você ouviu isso? Você estava morto, você estava preso, você estava perdido. Mas Deus, não foi porque você se limpou, não foi porque você mereceu, não foi porque você acertou, mas foi porque Deus é rico em misericórdia e Ele é movido por grande amor. Mas Deus, isso não depende da sua perfeição. Não. Esse mais Deus está ancorado no caráter dele. Alguns de vocês que estão ouvindo podem sentir que seu passado os desqualifica, que o que você fez é demais, que você foi longe demais agora. Mas deixe-me dizer algo claramente: sua história não precisa terminar com sua falha. Ela pode fazer uma reviravolta, e pode fazer isso em um instante com um mais Deus. Vamos mais longe. Há esse momento no Antigo Testamento em que tudo parecia traição e perda. José, um personagem que eu uso com frequência, foi vendido pelos próprios irmãos, foi caluniado, esquecido, preso. Houve anos de injustiça, anos de silêncio. E quando ele finalmente se encontra cara a cara com as pessoas que o machucaram, ele diz isso em Gênesis 50, versículo 20: Mas quanto a vós o mal pensastes contra mim, mas Deus o pensou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Observe que o que eles pensaram versus o que Deus pensou, a mesma situação, mas 2 intenções diferentes. As pessoas podem ter querido te prejudicar, as circunstâncias podem ter tentado te enterrar, a vida pode ter te dado algo realmente injusto. Mas Deus tem a habilidade de entrar naquilo que foi feito para te quebrar, e Ele pode transformar isso em algo que realmente te constrói. Pegar o que foi feito para o mal e reverter o propósito para o bem. Esse é o poder de um mais Deus. Agora, eu quero falar com a pessoa que se sente sobrecarregada pelo que está enfrentando agora. Você tem algo à sua frente que parece grande demais, forte demais. Isso é demais. Mas ouça isto. Salmo 73, 26 diz: A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Você pode falhar, sua força pode se esgotar, suas emoções podem ceder, mas Deus não falha. Ele se torna força quando você não tem mais nenhuma. E quero deixar claro um momento de: mas Deus nem sempre significa que você de repente se sentirá forte. Às vezes significa apenas que você descobre que a força dele aparece bem no meio da sua fraqueza, bem no seu ponto mais baixo. Então vamos conversar. Há momentos em que a vida te coloca em um canto, momentos em que você não vê uma saída, quando parece que tudo está se fechando. E Israel conhecia bem esse sentimento, quando se viram presos entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Mas as Escrituras nos dizem algo poderoso. Moisés disse ao povo para não ter medo.
mas para ficar firmes e ver a salvação do Senhor. Agora veja o que acontece em Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar com um forte vento oriental durante toda a noite, e tornou o mar em terra seca, e as águas foram divididas. Aquela situação parecia impossível, parecia definitiva, mas Deus fez um caminho onde não havia caminho. Um momento de, mas Deus é, quando a situação não muda imediatamente. Mas então de repente, Deus age de uma forma que só Ele pode. E o que antes te bloqueava se torna o caminho que você percorre. Alguns de vocês estão no meio do seu antes. Agora mesmo vocês ainda estão tentando continuar antes da reviravolta, antes da cura, antes da resposta. E é fácil perder esperança no antes. Mas as escrituras estão cheias de lembranças de que o antes, isso não é o fim. Vamos ver mais um exemplo poderoso. Romanos 5, versículos 6 a 8. Pois quando ainda estávamos sem força no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez alguém ousasse morrer por um homem bom. Mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco, em que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Você vê o padrão? Quando estávamos fracos, quando não merecíamos, quando ainda estávamos no meio disso, aqui vinha o milagre, a cura, a libertação de mas Deus. Ele não esperou que nos arrumássemos. Ele agiu enquanto ainda estávamos no nosso erro. Isso significa que sua condição atual não é uma barreira para a intervenção dele. Muitas vezes é o lugar exato onde ele escolhe revelar seu amor da forma mais intensa. Aqui está a verdade. Mas Deus pode mudar tudo em um momento. Mas às vezes ele se desenrola ao longo do tempo. Às vezes é repentino. Às vezes é um processo. Mas de qualquer forma é certo. Então o que você faz enquanto espera pelo seu momento de mais Deus? É melhor segurar firme. Você deve confiar. Você tem que declarar o que Deus diz. Mesmo quando suas circunstâncias e talvez até a frustração dizem algo diferente, você lembra-se disso. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não algumas, todas. Isso significa que o que você está enfrentando não é definitivo. Deixe isso se firmar no seu espírito. Você pode estar cercado, mas Deus é o seu defensor. Você pode se sentir fraco, mas Deus é a sua força. Você pode se sentir esquecido, mas Deus te vê. Você pode se sentir preso, mas Deus já está trabalhando. O seu mas Deus não é hipotético, não é pensamento positivo. Está enraizado em um Deus fiel e imutável, que tem um histórico de entrar em situações impossíveis e reverter tudo. E quando o seu momento de mais Deus chegar, não vai apenas mudar a sua situação, vai mudar sua perspectiva, vai mudar sua confiança, vai fortalecer sua fé. Porque uma vez que você viu Deus fazer isso uma vez, então você sabe que Ele pode fazer de novo. Pai Deus, em nome de Jesus, nos aproximamos de Ti com corações que são honestos, abertos e esperançosos. Tu vês cada situação representada aqui. Tu vês nossas lutas, nossos atrasos, nossas decepções. Tu sabes nossas perguntas e até mesmo as lágrimas silenciosas que ninguém mais conhece. Senhor, Tu sabes que nada está escondido de Ti. Senhor, há lugares em nossas vidas que parecem finais. Há situações que parecem que já foram decididas. Momentos em que o peso parece muito grande e o resultado parece muito certo. Mas hoje, ó Deus, fixamos nossos olhos em Ti. Tu és aquele que entra no que parece acabado e declara que não acabou. Tu és aquele que age quando não podemos. Tu és aquele que faz um caminho quando não há caminho. E Pai, agora pedimos que Tu possas agir em nosso favor. Onde a confusão traga clareza, onde a fraqueza libere Tua força, onde a demora comece a mover as coisas no Teu perfeito tempo, onde a perda restaura de formas que só Tu podes. Senhor, sopra sobre cada situação que parece sem vida, assim como Tua palavra diz que nos fizeste vivos, mesmo estando mortos. Pedimos que Tu traga vida para cada área que
parece seca, cada área que parece estagnada ou sem esperança. Fortalece nossa fé, Deus. Quando sentimos vontade de desistir, Senhor, lembra-nos de que Tu ainda estás trabalhando. Quando somos tentados a acreditar no que vemos, ajuda-nos a permanecer firmes no que Tu disseste. Ensina-nos a confiar em Ti na espera, a segurar firme no meio, a permanecer ancorados mesmo quando não entendemos. Pai, dá-nos a resistência para permanecer em posição até o nosso momento de mais Deus se manifestar. Ajuda-nos a não desistir tão cedo. Ajuda-nos a não perder o coração. Ajuda-nos a não deixar o medo ou a dúvida ter a palavra final. Mas em vez disso, que a fé se levante dentro de nós, Deus. Que nossa esperança seja renovada. Que nossa expectativa cresça. Lembra-nos, Deus, que Tu não terminaste. Lembra-nos de que o que parece o fim é muitas vezes apenas a preparação para a Tua intervenção. Este é o 7º bloco. Posso continuar com o próximo? Sim. Aqui está o 8º bloco. Pai, declaramos que não há situação que esteja além do Teu alcance. Não há problema grande demais para Ti. Não há erro grande demais para a Tua graça. E nenhum atraso é longo demais para o Teu tempo. Ó Deus, confiamos em Ti. Confiamos no Teu coração. Confiamos no Teu poder. Confiamos no Teu plano. E agradecemos desde já por cada momento mas Deus que está a caminho. Pai, agradecemos por já estares trabalhando nos bastidores. Já estás alinhando as coisas. Já estás preparando corações e mente. Acreditamos que mesmo agora Tu estás movendo. Então, já que estás movendo, escolhemos fazer como os filhos de Israel. Ficaremos firmes e veremos a salvação do nosso Senhor. Escolhemos continuar crendo. Escolhemos segurar firme até vermos isso. Até caminharmos nisso. Até que mas Deus se torne o testemunho que compartilhamos. Em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5 diz: E a vós vivificados, quando estáveis mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Mas quanto a vós o mal pensaste contra mim, mas Deus o pensou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Salmo 73, 26 diz: A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Romanos 5, versículos 6 a 8. Pois quando ainda estávamos sem força no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez alguém ousasse morrer por um homem bom. Mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco, em que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Salmo 34, 19: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.